Incrível como a gente já sabe que isso está acontecendo na prática. Então, nada como a gente ser criativo e pensar em novos modelos de aprendizagem. E, por falar nisso, a gente vai agora compor o último painel. A gente está chegando ao fim do nosso evento e vai compor o último painel justamente para a gente falar sobre novos modelos de aprendizagem com inteligência artificial. A gente vai debater um pouco com José Cláudio Securato, com a Luciana Alan e com a Fernanda Burhausen Sá. Ambos vão se apresentar, eu vou fazer igual a Camila aqui, gostei. E eles vão se apresentar e a gente vai ter um debate, eu vou moderar esse painel e a gente vai ter um debate sobre esses novos modelos. Por favor, convido-os para vir para cá. Bom, acho que está claro que a gente... Bom, é um prazer estar aqui, primeiro, com vocês, dividindo 3 pessoas que eu conheço bem. E está claro que a gente tem que repensar nosso papel na educação de uma forma geral. Como que essas tecnologias estão chegando e deixam todo mundo assustado. Não é só, a gente fala assim, o professor fica assustado. Na verdade, todos nós estamos, não é só o professor. Os professores são reflexos do que nós somos, né, nossa sociedade. E a gente também está aprendendo a lidar com isso. Então, eu vou pedir que eles, nessa primeira rodada, se apresentem. E a gente já pode até emendar no que a gente quer pensar um pouco da visão futura de educação, com base no conhecimento de vocês. Né? Eu conheço, então, o José Cláudio está muito forte nessa questão da escola de negócios, a Luciana com uma questão da escola, do olhar da escola pública, né? da formação de professores, a Fernanda com o olhar da mobilização social, dessa democratização, trabalhar grandes volumes de pessoas mobilizadas. Então, acho que a gente está com um painel de pessoas que uma complementa a outra aqui. E aí a ideia é que a gente, nesse primeiro bloco, a gente pensa como que vocês enxergam essa educação do futuro, né? Uma vez que a gente está com essa tecnologia acelerada e a capacidade de nós, seres humanos, ela é uma capacidade que está crescendo linearmente, enquanto a tecnologia está vindo de forma exponencial. Né? Então, como vocês veem esses novos modelos para o futuro, né? Quer começar, Fernanda? Pode ser, Alceli, claro. Bem, boa tarde a todos, Alceli, todos pessoal da IBM que nos convida e é parceiro há tanto tempo, né? Principalmente do Social Good Brasil. É um prazer enorme estar com vocês aqui, com o Securato, com a Luciana, para esse debate. Fiquei muito impressionada com a plataforma. O Securato já tinha entrado, navegado, me inscrito, mas fiquei muito impressionada com a forma que vocês conseguiram trazer isso para uma empresa plataforma. Muito bacana, parabéns. Eu não sou engenheira, eu sou psicóloga. E eu acho que o que eu vou falar para vocês é muito em cima do que eu acredito da questão da tecnologia em relação às pessoas. Né? A gente está falando de educação, mas eu tenho um propósito de vida. Eu sou empresária, tenho um trabalho voluntário que é o Social Good Brasil, eu vou falar um pouquinho dele, mas sou empresária uma vida toda e, por 2 anos e meio, fui secretária de Estado, consegui estar em todos os lados do balcão aí na minha vida profissional. Mas o que eu acredito hoje, em relação à tecnologia e a nós, pessoas, é que nunca tivemos tanto poder na ponta dos dedos como nós temos hoje. E o meu propósito de vida é que a gente possa ter pessoas com esse poder na ponta dos dedos para usar a tecnologia para o bem. Eu acho que, se nós conseguirmos fazer com que a nossa sociedade possa ver e sentir e entender, né, é uma questão de modelo mental, que a tecnologia está aí para que nós possamos ajudarmos uns aos outros e que nós estamos vivendo uma sociedade de um novo poder, nós vamos mais longe. Então, eu não gosto muito de falar de tecnologia, eu vejo a tecnologia como um meio, trabalho com isso, né, posso até me considerar mesmo psicólogo, uma especialista nas tecnologias exponenciais, mas eu creio que o nosso desafio é que nós possamos desenvolver as habilidades humanas. Nós temos esses poderes exponenciais, a sociedade tem, as pessoas têm, mas se nós não desenvolvermos empatia, resiliência, né, os soft skills, nós não vamos estar conseguindo levar a tecnologia para o melhor. Nós não vamos conseguir fazer, falando de educação. Né? Então, o nosso propósito no Social Good Brasil é usar o poder das tecnologias para resolver problemas sociais. E a educação é um dos maiores. Então,
eu acho que dentro de toda uma rede de centenas de milhares de pessoas no Brasil, no mundo, a nossa questão é poder empoderar as pessoas para que elas possam acessar a todas as tecnologias, mas que isso seja um meio. Então, essa é a minha grande questão. E aí, Luciana, que... Bom, boa tarde a todas. Também conheço a Alceli e muitas pessoas que estão aqui há bastante tempo, que vêm levantando essa bandeira da educação. Para mim, a gente precisa usar a tecnologia de forma que ela venha a fazer mais sentido para os alunos. Que a gente consiga, por meio dela, fazer com que os alunos tenham e consigam perseguir seus sonhos. Eu acho que esse é o grande papel da tecnologia, ela conseguir ajudar com que a gente prepare essa garotada para um mundo que a gente não sabe bem qual vai ser. Que muito mais do que conhecimento técnico, o que as pessoas precisarão ter é criatividade, é olhar para o próximo, é trabalhar em colaboração, é estabelecer uma rede de contatos para resolver um problema que a gente não sabe muito bem qual vai ser. São outras competências. E a escola, ela precisa ajudar nesse sentido. Hoje eu vi esses jovens falando o quanto, por meio da tecnologia, as áreas específicas estão fazendo mais sentido para eles. E não por coincidência, hoje de manhã eu estava na EFAP, que é a Escola de Formação de Professores aqui do Estado de São Paulo, acompanhando uma formação para professores em robótica, e eu resolvi sentar junto dos professores e começar a mexer no Scratch. Nunca, sempre ouço falar. Ajudo a desenhar, às vezes, um planejamento envolvendo essas tecnologias. Mas o meu olhar é muito mais para a questão da estratégia pedagógica e não para o uso em si da tecnologia. E hoje eu estava lá, falei, deixa eu entender um pouquinho do que é o Scratch e do ThinkCard, que é um simulador antes, né, de programação. E foi a primeira vez que eu entendi para que servem alguns componentes eletrônicos. O que é um resistor, o que é um buzz, o que são alguns componentes eletrônicos que, quando eu estudei, para mim não fizeram sentido nenhum. Mas, por meio da tecnologia, da programação, da oportunidade de estar ali, trabalhando com aqueles recursos, eu aprendi alguns componentes de eletrônica e nunca me imaginei, aos 50 anos, aprendendo sobre física e aprendendo o que é uma potência e aprendendo alguns conceitos de física. E que se tornaram extremamente simples a partir do momento que eu estava ali manipulando alguns recursos de eletrônica e testando ali no computador em um simulador. Então, eu acho que é para isso que serve a tecnologia, é para nos ajudar realmente a desenvolver essas habilidades, além de fazer o bem, mas também fazer com que essas crianças e jovens tenham mais interesse em estar na escola e isso tudo faça mais sentido para a vida deles. Legal. E, José Cláudio, você acha que a gente está nesse novo modelo? A gente está seguindo um novo modelo? O que você pensa sobre isso? Eu acho que sim. Acho que a história da tecnologia ela se confunde com a história da humanidade, né, e vice-versa. É muito difícil a gente se distanciar dos grandes avanços que nós humanos tivemos, se não pensarmos nas tecnologias que nos alavancarmos. Claro que agora a gente está num momento que tem mais um repertório maior de tecnologia. Então, eu concordo muito com o que a gente está discutindo, porque tecnologia é um meio, né? E a gente tem que dominar os meios, porque os meios são uma caixinha de ferramentas extremamente poderosa para a gente fazer cada vez mais coisas. Então, quando a gente começa a pensar em tecnologia e educação, tem que existir uma convivência saudável, né, e que a gente consiga potencializar isso. Lá na São Paulo, por exemplo, né, eu falei um pouco, lado esquerdo do cérebro, lado direito do cérebro, a gente tem um programa para CEOs que ele é só lado direito do cérebro. Não tem nenhum tipo de conteúdo dado, nenhum, que seja lado esquerdo. A gente não ensina estratégia, marketing, finanças. Se ele já é CEO, ele já sabe, ou ele deveria saber, ele chegou sem saber, certo? O que ele precisa? Ele precisa, né, ainda mais pensando que ele vai ter que levar a empresa dele, né, para atravessar para o outro lado do rio num momento de transformação digital, ele vai ter que fazer coisas muito mais complexas. E aí tem um elemento super interessante, né? Quando a gente pensa em escola de negócios, a gente pensa na ciência da administração. E a ciência da administração, ela sempre carregou
né, as faculdades, né, as graduações de economia, de administração, de contabilidade, de relações internacionais e outras, sempre de competências que são elementos do lado esquerdo do cérebro. E essa herança, ela é uma herança muito interessante, porque a gente traz nisso uma herança puritana muito forte, né, em que é virtuoso aquele que renuncia aos seus desejos, por exemplo. Então, sem querer filosofar muito, mas tem uma coisa muito interessante que a gente gostaria que as pessoas explorassem, né, o seu lado direito do cérebro e que deixe a tecnologia devagarinho e fazendo as coisas que são mais elementares, né, que é o que já vem acontecendo, né, nos últimos 2 séculos, e que agora vai acontecer cada vez mais rápido. Então, o convívio ele é muito benéfico para o produto final potencializar a humanidade, né, e as nossas características humanas. Você falou um ponto interessante. Me lembrei de um artigo que foi publicado pela Harvard Business Review em julho, que mostra que 68% dos CEOs responderam que não se sentem preparados para aquele trabalho que eles estão exercendo. Interessante, né? Interessante. Quer dizer, mostra isso, né? Quer dizer, como eles chegaram até aqui, não é como eles chegarão mais para frente. Isso, né? não é como eles chegarão. E aí, por falar nisso, assim, vamos conversar sobre dados, porque dados, né, hoje, a inteligência artificial ela está como uma máquina para nos ajudar no sistema, mas tudo por trás tem dados, né, como você mesmo falou na sua apresentação. E a Fernanda tem o Data for Good, né, Fernanda? Nós todos, né? Nós todos, né? Também. Esse movimento, assim, como que você vê essa questão dos dados hoje? A questão dos dados, bem, o movimento, né, que a gente convida todo mundo para participar é o de Tech for Good, então é de tecnologia para o bem. E dentro, né, um recorte do Data for Good é um movimento que está ganhando aí, ganhou muita força nos Estados Unidos, porque tudo que nós estamos falando das tecnologias exponenciais, o que vem por baixo disso tudo são dados. E a gente viu aqui em muitas coisas, Camila trouxe vários dados, né? A gente falou muito disso. Então, não adianta nós querermos trabalhar com as tecnologias exponenciais se nós não tivermos uma mentalidade analítica e não tivermos uma mentalidade de uso de fatos e dados. Por quê? Vamos falar da educação. Como nós vamos resolver os problemas da educação se nós não tivermos pessoas com mentalidade analítica? Se nós não tivermos um bom uso dos dados? Eu fico pensando, outro dia me convidaram para fazer uma palestra sobre gestão pública. O que eu achava de gestão pública nessa época de tecnologias exponenciais? Eu trago esse mundo dos dados. Fui gestora pública lá em 95, faz muito tempo, eu tenho 56 anos, eu tinha 32. Se eu conseguisse hoje se eu fosse uma secretária de educação, falando de educação, e tivesse essa possibilidade de dados e todas essas tecnologias que vêm, né, aí que nós temos, inteligência artificial, Big Data, a internet das coisas e etc., como fazer uma gestão boa sem se aprofundar nisso, né? Então, acho que nós temos um problema no nosso país, e nos nossos gestores, nas nossas lideranças empresariais, inclusive, de investir e trabalhar sem ter essa mentalidade de fatos e dados. E esse movimento Data for Good, nosso primeiro laboratório de tecnologias exponenciais para resolver problemas sociais, que a IBM está participando e nos apoiando, e muitos outros atores no Brasil inteiro, é para que a gente traga essa mentalidade analítica, trabalhe em cima de um problema social real para resolver. Pode ser um recorte, fazer uma prova de conceito, em que você consiga passar essa etapa da mentalidade de dados antes e da mentalidade analítica antes de entrar no problema. Acho que a nossa grande questão dos dados no Brasil, você pode usar eles para o bem ou para o mal. As tecnologias para o bem ou para o mal. Estou sendo simplista, mas é isso. Então, se nós formarmos uma corrente de quem consegue usar isso para o bem, para resolver os problemas sociais, nós vamos estar muito mais fortes. O laboratório é para isso. Esse primeiro momento, nós estamos trabalhando só com institutos e fundações e empresas com investimento social privado, para que eles possam estar construindo conosco, e um time de cientistas de dados e de pessoas especialistas nessa área, a usar uma mentalidade analítica e técnicas para resolver problemas sociais, e dentre eles educação também. Excelente. E, Luciana, você acha que os professores, hoje, gestores, eles tomam decisão baseada em dados ou ainda não chegamos lá? O que você... Eu acho que nós ainda não chegamos lá e estamos muito longe de chegar lá. Eu acho que nós geramos muitos dados. Isso eu vejo, não só lá no Instituto Crescer, onde eu estou,
mas também nas escolas, uma grande quantidade de dados é gerada, mas as pessoas têm uma dificuldade tremenda de ler e interpretar esses dados. Eu sou matemática, então eu tenho um apreço especial pelos números. Eu acho que eles são igual aos mortos, eles não mentem. Eles trazem sempre uma leitura muito interessante dos fatos, mas é uma realidade. Hoje foi falado aqui que o brasileiro ele é um analfabeto funcional. Se ele já é na língua portuguesa, na matemática mais ainda. Então, muitas vezes se leva muito tempo coletando informações. Hoje é muito fácil você coletar informações, mas as pessoas têm muita dificuldade de extrair realmente subsídios para a tomada de decisões. Eu acho que, aliás, quando eu vejo, trabalho com os professores, acho que nós temos até uma dificuldade anterior, que não é nem na análise da informação, mas é criar bons indicadores. Como as pessoas não têm muito uma estrutura de projeto e têm dificuldade de conceber um bom projeto, elas têm, por consequência, uma dificuldade de conseguir pensar em resultados e indicadores para medir esses resultados. E isso vai se reverberando em toda a cadeia que envolve a leitura e a interpretação de dados. E o que me preocupa mais, além desse fato em si, é o investimento que se faz, muitas vezes, em tecnologias, nas escolas, para levantamento de dados, e não se consegue extrair o que realmente é necessário. Então, não adianta pensar em investimento tecnológico sem pensar no investimento da formação docente, que não é só simplesmente para usar um sistema, mas realmente é como qualificar o uso de um sistema. E isso é uma preocupação que eu acho que passa longe, muitas vezes, e o investimento, ele é um investimento mal feito, realmente não trazendo um retorno que ele deveria, tanto para a instituição quanto para o aluno, como o José Cláudio mostrou. Isso não se reverte realmente no investimento que ele fez e boas oportunidades de aprendizagem. Eu acho que a ciência de dados hoje ainda precisa ser muito... Ela própria tem que ser democratizada, essa carreira de cientista de dados. A gente tem um, Cláudio está ali, a gente tem um cientista de dados aqui da IBM aqui. Eu acho que a gente realmente, não sabendo ler e ter esses dados públicos, Tem aquele portal do QEDU, que a gente começa a ver um pouquinho quais são os indicadores de desempenho das escolas e por estado, se é matemática, português. Isso ajuda a dar clareza, Mas se também você não sabe trabalhar aqueles dados, há ferramentas e tirar insights importantes, a gente fica prejudicado no desenho de novas estratégias, E como que você vê isso, José Cláudio? Roseli, o dado é a diferença para ganhar o jogo. Não dá mais para ganhar o jogo se não usar dados de forma inteligente. O dado permite que a gente colete informações que a gente nem sabe que seriam possíveis de ser coletadas. Então, a gente vai coletar informações dinâmicas, informações em tempo real. E isso faz com que a gente deixe de ser passivo nas nossas ações e possa ser ativo. Algumas coletas de dados que a gente faz dentro do LEAD é muito interessante, porque você consegue, por exemplo, usar os professores, tutores, para potencializar o trabalho deles de uma forma incrível, onde eles conseguem entender a dificuldade que qualquer usuário, qualquer aluno tenha, e se antecipar e abordar aquele aluno e falar, posso te ajudar? Com coisas simples, desde um aluno que viu 3 vezes o mesmo vídeo, até um aluno que correntemente está errando a resposta de um teste. Então, isso são coisas simples, mas se você não tem o analytics correto, o dashboard correto, e as engrenagens conectadas para os atores poderem atuar, entrar em campo e ajudarem os nossos alunos a aprenderem mais, que é o grande objetivo de tudo que a gente está fazendo, é muito difícil. Educação tem uma grande vantagem. A gente tem texto, a gente tem áudio, a gente tem vídeo, a gente o tempo inteiro pergunta coisas para os alunos, a gente pode fazer com que eles façam interações. Existe capacidade de coletar dados. A gente está do lado dele o tempo inteiro, presencialmente ou de forma digital. Então, coletar o dado e entender que a gente não está mais falando de dado estático, mas de dados dinâmicos, e que isso pode ser usado para antecipar ações. A gente não melhora só a evasão, a gente não melhora só o percentual de pessoas que, de fato, concluem. A gente melhora o aprendizado, eles aprendem mais. Acho que você pôs um ponto bem interessante, que é a antecipação. Quer dizer, a gente hoje, na sociedade, está sempre reagindo
né, e criando remédios para algum determinado problema. E a gente hoje já tem tecnologia para se antecipar, né, tratar dados. E eu acho que isso ajuda muito a democratizar. Quer dizer, a gente tem, por exemplo, a gente tem um MBA executivo internacional, que é um MBA super caro, super complexo, tal. Fazer personalização e se antecipar é moleza. São 300 alunos por semestre. 300 alunos por semestre, eles é que sabem o nome de todos, né? Agora, numa plataforma que você vai falar de 1.000, 3.000, 30.000, 300.000, como é que você faz? Aí você não consegue, se a gente não usar tecnologia, no nosso caso, o LIT não custaria R$99, quer dizer, jamais. A gente custaria muito mais caro, né? Então, acho que tudo que for em volta de dado é um pedaço do sucesso para conseguir ganhar o jogo. Para ganhar, né? E eu acho que a liderança tem um papel fundamental, né, nisso tudo. Não sei, Fernanda, o que você pensa de como que os líderes deveriam olhar isso para o futuro, para que a gente realmente tivesse uma mudança, né, de patamar. A gente não consegue... claro que a sociedade tem uma pressão, né, principalmente em movimentos sociais, a gente vê, mas se a gente não tem o líder abraçando a causa e realmente se colocando no lugar do outro e fomentando isso, a gente não muda o status, né? Então, como que você vê o papel dessa liderança do futuro, com dados, inteligência artificial e realmente abraçando essa causa da educação? Eu vejo que, mais uma vez, a questão das habilidades humanas, né? Porque tudo que nós temos aí condições de aprender vem embarcado, né? Vai vir embarcado. Então, a gente não precisa ser especialista em nenhuma dessas tecnologias, a gente já consome todas elas sem saber. A maioria das pessoas já consome sem se dar conta. Principalmente essa questão de inteligência artificial, e até falando um pouquinho além de deep learning, né? O aprendizado da máquina com a máquina e tudo mais. Então, eu acho que o líder, o que eu vejo da questão da liderança hoje, seja no social, seja empresarial, seja de gestão do que for, o líder precisa ter as habilidades de empatia, né? Precisa desenvolver essas habilidades humanas, ele precisa conseguir se colocar no lugar do outro. E o que nós podemos sentir hoje, assim, nessa grande rede que temos, é que está muito bom de inspirar e multiplicar líderes inspiradores. Hoje está todo mundo com o poder na ponta dos dedos. A gente viu aqui o Matheus. O Matheus tem 12 anos, ele é um youtuber, ele tem um canal, né? Ele está falando aí com milhares de jovens, ele tem 12 anos. Então, eu acho que o nosso papel, um pouco de pessoas um pouco mais de idade, um pouco mais vividas aí nesse mundo de liderança, é inspirar para que a gente tenha muitos Matheus, para que a gente tenha muitas pessoas aí sendo educadas para serem líderes, serem inspiradas, seja naquilo que for, com o que de melhor nós temos para dar, com o que de melhor nós possamos aprender e compartilhar. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o papel do líder, né? Eu vejo, hoje não há separação, então eu não separo o meu dia a dia. O que eu faço na minha empresa, eu tento fazer com a mesma excelência no meu trabalho voluntário. O Social Good é um trabalho voluntário. Eu fui só uma idealizadora inicial, que vocês sabem, né? Estava comigo desde o começo, mas hoje são centenas de milhares e milhões de pessoas impactadas por isso. São líderes. A gente ajuda a desenvolver os agentes. E esses agentes são líderes e eles levam isso da forma deles. Então, acho que esse é o nosso papel, multiplicar, passar as habilidades humanas. Muito bacana. E, Lu, isso a gente tem inspiração em casa, na sociedade, mas a gente tem muita inspiração na escola, né? O professor, para mim, foi super marcante. Uma professora que me fez seguir para uma área de ciências e biologia que... então, quando a gente volta no tempo, a gente vê o quanto o professor tem um papel fundamental. Mesmo que a gente possa ter novos modelos, a figura dele... Quer dizer, eu me lembro de uma vez, essa professora me fez enxergar uma vez um flash, mas me marcou. Então, como que você vê assim, o papel do professor nessa liderança mesmo, da mudança de comportamento, incentivar os alunos para que a gente... volte àquela que falou aqui, que a gente é a profissão de professores, né? A gente queria ter esse glamour do professor, né? Como que você vê esse professor do futuro com super glamour? Eu sou professor. Eu vejo que, primeiro, ele tem que ter o dom para ser professor.
né? Não é qualquer pessoa que é um professor. Um professor é igual, para mim, um pastor numa igreja. Qualquer pessoa que é uma liderança tem que encantar. Ela tem que convencer o outro a entrar dentro da sua história. E não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Ter essa habilidade, né, de ter brilho no olhar, conseguir fazer com que as pessoas realmente acreditem naquilo, se envolvam naquele cenário, tenham interesse em participar de algum desafio. Isso, independente de qual é seu modelo de ensino. Você pode ser um professor tradicional. Eu acho que todos nós aqui, que estudamos no modelo tradicional, com certeza temos professores que foram uma referência e com eles nós aprendemos. Mas eles tinham algumas características. Eles sempre nos encantavam, eles nunca nos diziam o que a gente deveria fazer, mas eles sempre chegavam um desejo na gente de querer correr atrás e querer entender melhor sobre aquele assunto. Até pelo meio da decoreba. Né? Ele fazia lá uma gincana, fazia... Né? Tinha alguma forma que ele acabava te encantando. Então, primeiro, para mim, esse professor ele tem que realmente ser alguém que tenha paixão por ensinar. Segundo, ele tem que ter muito claro um bom plano de trabalho. Um plano de trabalho que leve em consideração a realidade daqueles alunos, que ele entenda quem é aquele aluno que está com ele em sala de aula, seja na educação infantil, no fundamental, no médio, no MBA. Ele tem que entender qual é o desejo daquela pessoa, para que ela está ali, como ela pensa, do que ela gosta, qual é seu projeto de vida, entender qual é o contexto de sociedade que ela vive e quais são as oportunidades de empregabilidade ou de geração de renda que ela vai ter. Se ele tem isso muito claro, ele consegue desenhar um plano de trabalho que faça mais sentido. E fazendo isso, aí ele consegue pensar quais são as melhores estratégias de ensino e que ferramentas ele precisa para suportar essas estratégias. Esse é o processo. O que acontece, na maioria das vezes, aí eu vou dizer, quem eu estou trabalhando nessa área há mais de 30 anos, fiquei 15 anos em laboratório de informática, trabalhando com professores, ali ajudando eles a desenhar estratégias com uso de tecnologia. Somente depois disso eu fui migrar para trabalhar com formação. Eu vejo que o processo ele é totalmente o inverso. Primeiro se pensa na tecnologia, na esperança de que isso venha a mudar uma realidade de uma sala de aula que está falida, porque aquele modelo já não faz mais sentido, para depois se pensar em outros aspectos que são mais relevantes. Enquanto a gente não mudar, né, essa história, esse modelo, e realmente entender que a gente está ali para servir o aluno, para poder ajudar aquela pessoa a se desenvolver, entender todo esse cenário, e nós não vamos conseguir mudar essa realidade, com tecnologia ou sem tecnologia. Esse é o grande desafio da educação. O grande problema hoje não é a tecnologia. O grande problema hoje são as metodologias, essa falta de entendimento de quem está conosco ali e para quê. Enquanto nós não pensarmos sobre isso, nós vamos continuar patinando, seja com qual tecnologia for. Então, a gente tem que fortalecer essa formação de professor, né? E José Cláudio, vocês não trabalham só com o nível do CEO, vocês trabalham com todos os níveis de liderança, né? Como é interessante como a gente deveria preparar essas futuras lideranças. Eu acho que esse é um ponto que vocês trabalham também na Sampo, né? Trabalhamos. E eu acho que a pergunta de liderança é muito difícil, né? Porque o líder está sendo colocado numa situação, sempre foi, né? E cada década, cada tempo traz seus desafios, mas o líder ele tem que cada vez dar mais espaço para que as pessoas possam aparecer. Isso é cada vez mais presente. Né? Um bom líder parece muito pouco. Dá espaço, deixa as pessoas serem protagonistas. As pessoas querem ser protagonistas, né? Elas querem conseguir desenvolver. Quando a gente fala de conseguir fazer com que as pessoas estejam engajadas, e esse é um papel do líder, por exemplo, trabalhando diferentes gerações, cada vez mais difícil conseguir fazer isso, porque as pessoas têm crenças diferentes, têm experiências diferentes, são de gerações diferentes. Eu acho que hoje, a gente pensando num líder nesse universo todo,
compreender tecnologias, tirar o medo das pessoas. Né? Existe um certo receio. É natural que tenha receio para qualquer tipo de mudança. Né? Isso todos os mercados têm. No nosso mercado de educação também tem bastante. Né? As escolas são muito interessantes nesse sentido. Né? Quando a gente começou o projeto do LIT, tiveram professores que mandaram e-mail e falaram, quero participar. Teve outros que falaram assim, você não me chama de jeito nenhum. Isso é absurdo. Ligaram, pediram para fazer reunião. Falaram, pô, isso aí vai... Pô, porque está preocupado, né? Muitos deles preocupados com o que eu vou fazer. Né? E a gente fez reuniões com os 300 professores, né, de 10 em 10. Foram 30 reuniões com 10 professores, né, devagarinho, conversando com eles, mostrando o projeto e falando, olha, é isso. Né? O papel de uma escola de negócios é ir na academia, entender qual é o estado da arte do conhecimento. Por outro lado, ir no mundo corporativo, entender quais são os problemas que as pessoas têm quando estão trabalhando. E a gente aqui no meio é quem tem que tentar juntar tudo isso. Professor, se você ficar o dia inteiro na sala de aula falando das mesmas coisas o dia inteiro, na turma da manhã, na turma da tarde, na turma da noite, que hora você vai pesquisar? Que hora você vai ver quais são os problemas que estão acontecendo na vida real? Né? Não dá mais para você ler o livro, né, entrar em sala de aula e tentar replicar. Né? A gente não está ensinando matemática. A matemática é a matemática, né? Ela não mudou, ela é a mesma matemática. Eu posso ensinar matemática de forma diferente. Mas no nosso caso muda tudo. Então, no nosso caso, o nosso processo de liderança lá dentro da Sampo e como a gente desenvolve, é sempre assim, empoderando as pessoas e fazendo com que o líder seja um grande facilitador, né, quebrando barreiras. Né? Por exemplo, uma coisa que a gente fez na Sampo, que é muito simples, muitas empresas devem ter feito, a IBM também é assim. Não existe nenhuma porta que separa nenhuma pessoa que trabalha na Sampo. Nenhuma porta. Nenhuma. Se você quiser levantar e falar com qualquer pessoa, você vai estar, de alguma forma, num ambiente aberto. Por quê? Porque as pessoas possam interagir. Isso traz espaço para inovação, traz espaço para discussão. As pessoas se sentem encorajadas a fazer mais do que elas, né, do que está escrito lá na descrição de trabalho dela. Então, acho que o processo de liderança é um processo, né, de deixar as pessoas serem elas mesmas. Né? Isso reflete em coisas simples, até coisa como a gente vai se vestir. Né? Por exemplo, na Sampo você pode trabalhar como você quiser. Se você quiser ir de sunga, você pode ir. Pode mesmo. Né? Pode ir de chinelo, pode fazer o que você quiser. Né? Você não vai ser melhor ou pior porque você está usando o terno ou está usando uma bermuda. Né? Mas é interessante, né? Porque, de fato, isso é uma forma de deixar as pessoas se empoderarem. Uhum. Né? No fundo, quando a gente está falando de modelos de aprendizagem e inteligência artificial, a gente está falando de cultura. No fundo, a gente falou tudo de liderança, de dados, né? De formação. Tudo isso reflete na cultura e como é difícil a gente mudar uma cultura. E eu queria abrir para algumas perguntas agora. O pessoal lá que estava online tem várias perguntas, depois a gente vai tentar responder todas depois, porque tem muitas, eu acho que voltadas para a Luciana, que como que a gente... as questões do Ministério da Educação, que engessam, acho que isso é para todo mundo que trabalha em escola, que engessam, um mundo onde tudo está mudando rapidamente e alguns processos engessam e a velocidade de mudança do processo ela é muito maior do que a velocidade da própria transformação. Né? Então, tem perguntas online sobre isso, como que a gente pode introduzir essa aprendizagem de linguagem de programação, depois a gente vai passar para o Leonardo, outros, mas tudo falando nesse ambiente da escola, como que a gente faz acelerar esse ambiente. Eu não sei se a gente quer abrir, a gente responde, se vocês quiserem, acho que a gente podia abrir e depois responde de uma única vez. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou da IBM também. Junto com a Letícia, a gente trabalha com a Eliana Basso, numa iniciativa muito interessante da IBM, que é o Academic Initiative, né, que a gente está justamente tentando promover a educação pelo Brasil. Eu acho que o ponto-chave que eu consegui sintetizar de tudo que a gente falou aqui hoje, se eu pudesse pegar um trend topics de todas as discussões que a gente teve aqui até agora, eu acho que uma palavra-chave é a questão da democratização. Eu acho que vocês também vão concordar comigo, foi uma palavra que foi falada por cada um dos participantes. E, ao mesmo tempo que esqueci o nome de um dos participantes aqui, que questionou sobre essa questão da base, do analfabetismo funcional, e acendeu uma lanterna meio perigosa para mim, que é uma coisa que eu comecei a me questionar aqui hoje.
Vamos tentar fazer um exercício mental. Eu convido vocês que estão, né, participando do painel a fazer um exercício mental comigo. Vamos pensar uma criança que hoje tem 7 anos de idade, está entrando no primeiro ano do ensino fundamental, né, no ensino básico. Será que a gente consegue imaginar qual vão ser as profissões do futuro, né, dentro de tudo que a gente discutiu aqui hoje, que essa criança vai enfrentar no mercado de trabalho quando ela tiver 18 anos? E tentando misturar um pouquinho com o outro dado que foi trazido para a gente hoje sobre 88%, né, das crianças, dos estudantes estarem na escola pública. Será que esses estudantes, sem terem acesso, como felizmente a gente teve excelentes exemplos, né, de alunos que estão exercitando essas tecnologias exponenciais, será que eles estarão preparados para esse mercado de trabalho? Será que eles estarão preparados para as profissões do futuro? Que é justamente como a participante do painel falou, de construir essa capacidade analítica. E eu queria saber um pouco se vocês têm alguma informação sobre as políticas públicas que estão sendo feitas nesse sentido, né? E o que a sociedade civil poderia fazer para tentar democratizar. Um exemplo excelente foi da São Paulo, né, que trouxe, através da tecnologia, conseguiu baratear o custo, né, de um MBA, que categoricamente é um custo muito alto. Como que, se existem políticas públicas voltadas para democratização desse tipo de conhecimento das novas tecnologias e como que a sociedade civil também poderia contribuir. Ótimo. Podemos fazer mais uma pergunta, e aí a gente já... Né? Só para otimizar o tempo, pessoal. Olá, meu nome é Tatiana Soster. É uma provocação para a escola de negócios. A gente falou aqui de vários atores importantes, né, para a implementação da tecnologia na escola, e eu não ouvi falar do diretor. E o diretor é um líder. E é o diretor que vai ter que fazer o balanço lá no final do mês para saber se tem dinheiro para capacitar o professor ou para continuar com aquele programa de inteligência artificial ou com laboratório. Então, eu queria saber, falando também de democratização, se a St. Paul está pensando em fazer algum curso de MBA, uma pós, com o LIT, né, para a formação de gestores na área de educação. Obrigado. Acho que não. Ah, tá. Eu sou Lígia, uma apaixonada por educação e por tecnologia. Eu vou juntar o que os dois colegas falaram em 2 observações das crianças em casa, né? E aí eu devolvo para ver se vocês, em best practices, têm alguma forma de a gente diminuir esse gap. Eu tenho uma de 13, que é uma adolescente, super conectada, e eu tenho um de 5, né, que está começando naquela fase de pré-alfabetização. E 2 situações, semanas passadas, me chamam a atenção. Uma ela queria aprender a se maquiar, e como toda adolescente, estava com a avó queria colocar ela numa escola física, e levou ela no centro da cidade, lá onde ela achou que era a melhor escola. Ela foi ver qual era o estilo da maquiagem, olhou para a avó e falou: vó, não, obrigada, eu vou fazer o curso lá na YouTuber YZ. Tá? E eu acompanhei esse processo, eu deixei ela me maquiar depois de 6 meses, e foi incrível, e ela aprendeu dessa forma. E eu tenho um pequenininho, como eu disse, ele está lá lendo as letrinhas, não sei o quê. Eu falei: vamos escrever? Ele falou: não, eu não quero escrever com a mão, eu quero escrever com a boca. E aí ele começou a soletrar. Eu falei: que diabo é isso? Será que ele está com preguiça? E aí eu fui ver como é que ele escreve com a boca no YouTube Kids. Quem tem criança, é um microfone desse tamanho, e ele literalmente escreve com a boca. E eu vejo alguns sofrimentos incríveis, como educadora, que eles estão vivendo ali nessa fase de transição. A escola, por mais que ela se esforce, tem algo acontecendo. Eles estão hackeando, eles estão fazendo um processo muito incrível de self-education. E aí eu, como peer, eu gostaria de escutar o que vocês estão vendo por aí, que de repente eu ainda não vi. Para diminuir o gap entre o que a gente está colocando oficialmente como educação e o que eles estão se autoeducando. Legal. Quem quer começar? Tem mais um? Não. Ah, tem mais um ali, Vanessa. Tem mais um aí. Boa tarde, meu nome é Davi. A pergunta é uma inquietação, na realidade. Nós estamos falando da transformação na sala de aula e nós temos que pensar na transformação da formação dos nossos educadores que estão na sala de aula. 88% dos alunos estão na rede pública. A formação desses professores que estão na rede pública, o desafio que nós temos para formar esses professores para essa nova realidade. Eu acho que esse é uma inquietação que me dá muito sofrimento, de como que nós vamos transformar o Brasil se nós não temos um foco
em ajudar os nossos docentes, muitas vezes sacrificados, que dão a sua vida para a educação, sendo mal pagos e sem ter a oportunidade de ter uma formação preparando eles para esse novo universo. Então, é uma inquietação que eu gostaria de jogar aí para o painel. Pode, Gandur. Prometo que não vou polemizar. Os seres vivos são animais em evolução, todos eles. E, teoricamente, todos evoluem seguindo as leis da evolução das espécies criadas pelo Charles Darwin. O homem não obedece mais essas leis, porque a tecnologia não deixa. Então, o Darwin, se eu tiver que resumir toda a teoria dele em uma frase, né, o mais apto sobrevive. A tecnologia não deixa o menos apto morrer. Então, o menos apto continua proliferando, distribuindo seu patrimônio genético de falta de aptidão, né? E eu não vou muito longe nisso aí, porque tem implicações filosóficas, religiosas, etc. O que influi na evolução da espécie humana hoje? A tecnologia. A tecnologia transformou o homem. Quando a gente vai estudar a evolução de uma espécie, é bom a gente estudar o que ela come. E o ser humano se transformou de omnívoro para informívoro. Hoje as pessoas se alimentam de informação. De vez em quando elas comem um Cheetos, um Doritos, né? Uma coisa assim. Quem tem filho adolescente sabe disso. Onde eu quero chegar? A título de contribuição para vocês que são profissionais de educação, eu acho, e é uma opinião bem pessoal, de um não especialista em educação, que hoje, para a gente pensar em educação, tem que pensar mais em antropologia. As profissões do futuro terão um contorno antropológico. Antes a gente escolhia uma profissão pensando em mercado de trabalho, em remuneração, em coisas desse tipo. E, por incrível que pareça, tem um antropólogo brasileiro, Roberto da Mata, que escreveu excelente material sobre educação. Inclusive, tem um artigo dele fabuloso que explica por que tem pouco engenheiro no Brasil. Tá? Então, por favor, educadoras, tentem trazer essa interpretação antropológica para este animal em evolução em pleno século XXI, chamado ser humano. Acho que vai ficar tudo mais fácil. Obrigado. Obrigada, Gandur. Acho que a gente teve democratização, formação, né, de professores, diretor, e essa visão do Gandur. Eu vou começar pela última, que eu acho que ela puxa gancho para todas as outras. Eu concordo plenamente que a questão do futuro ela é muito mais uma questão antropológica, sociológica, psicológica, né? Porque nós, para viver no futuro, que a gente não tem muita ideia qual vai ser, com certeza o que vai valer mais é o que está as relações que estão estabelecidas do que mercadológico. E, para completar, eu acredito, sim, que a história vem sendo marcada pelas revoluções tecnológicas. Quando a gente olha para trás na história da humanidade, nós tivemos aí, né, antes da era industrial, tivemos a era agrícola, a era industrial, primeira fase, segunda fase, tivemos aí a era da informação, a era do conhecimento, agora a era da inteligência artificial. Todas elas, de alguma forma, foram marcadas pela chegada de alguma tecnologia. A grande questão é que, até um passado recente, tudo isso vinha a passos lentos, então nós íamos nos acostumando. Eu lembro de eu perguntando para minha avó como é que era viver sem geladeira. E ela me contou como é que era na casa dela, sem luz elétrica. Só que essas tecnologias foram chegando na casa dela de uma certa forma, devagar, uma tecnologia demorava algum tempo para chegar. Agora não, cada vez que temos aí acesso a um novo recurso, muito mais rápido ele vem a fazer parte do nosso dia a dia, a gente está atônito. Estamos perdidos, muitas vezes, ansiosos. Eu falo que nós estamos desfolegolecidos. A gente não tem mais fôlego. Quando a gente acha que está entendendo um processo, se apropriando de alguma coisa, parece que está chegando na lâmina d'água,
tem alguma coisa que aparece e que muda toda a tua rotina e você né, se afoga de novo. É uma sensação muito louca. E todos nós estamos vivendo. Inclusive a educação. Agora, a educação, por incrível que pareça, ela está ignorando muitas vezes tudo isso. E aí, quando a gente vê, qual que é seu nome? A Lígia, que está atrás. E fala assim, meus filhos estão no outro movimento, a gente está fingindo que nada está acontecendo. Eu quero ignorar que isso está acontecendo, porque eu tenho um currículo a seguir, porque eu tenho um livro didático que eu tenho que trabalhar, e porque no final do ensino médio eu tenho o tal do vestibular. Ignoro tudo isso que está acontecendo, porque eu tenho aqui, né, que pôr um cabresto e seguir em frente com essa condição. Aí alguém disse, mas e as políticas públicas? E o tal do MEC? O MEC ele tem uma diretriz, ele não é determinante. Nós temos escolas, sim, que estão inovando, que estão fazendo um trabalho diferente, que já tem uma outra forma de se relacionar com os alunos, que tem uma outra preocupação. Mas é difícil, porque é uma negociação que você tem que fazer com todo um ecossistema para você conseguir implementar um processo como esse. Inclusive com os pais, que são os clientes, que têm a expectativa que aquela escola vai preparar aquele aluno para o tal do vestibular e para uma carreira convencional. E como é que ela muda isso se ela não consegue estabelecer uma nova, né, fazer essa ideia prevalecer nesse ecossistema? E aí entra a questão da liderança, entra a questão do professor, que tem que acreditar que o aprendizado é para toda a vida. Por incrível que pareça, o professor não quer estudar. Eu trabalho no Instituto Crescer, que oferece formação de professores. Muitas vezes a gente leva uma formação para o município, para 100 professores no universo de 400 professores, e 30 se dispõem realmente a se envolver com aquela oportunidade. Porque não tem tempo, porque não é pago para isso, porque aquilo que ele está aprendendo ele não vê sentido diante do que ele tem que fazer. E aí fica esse discurso. As pessoas não entendem que elas têm que estudar, assim como todas as profissões, nós temos que estudar o tempo inteiro. Então, acho que também há uma questão, e isso me incomoda, né, desse nosso discurso, que ele não sai, ou é o MEC, ou é a falta de tempo, mas a gente não se move numa outra direção. E nós continuamos parados, olhando tudo acontecer, fingindo que a criança no YouTube está fazendo uma outra coisa diferente de aprender. Assim como ela aprende a se maquiar, ela está aprendendo muitas outras coisas. E quando é que a gente muda esse cenário e repensa tudo isso e se motiva a investir na nossa formação para realmente fazer aquilo que interessa? Essa é uma grande questão. Muito bom. Pode, claro. Eu acho que eu vou pegar o gancho da Luciana aqui. Falando de uma experiência prática, né, tentando juntar todas as colocações aqui. Eu faço parte de uma organização internacional que trabalha com combate à pobreza. É uma organização americana e ela desloca os fellows para missões, né? E eu fui convidada para uma missão no Pará. E eu fui para uma missão do Pacto de Educação pelo Pará. Não sei se alguém aqui conhece, participou. Conhece? E aí eu fui como uma especialista em tecnologia e comunicação para atuar com todos aqueles agentes públicos e empresas, investidoras e tudo mais na construção daquele pacto. E o que eu percebi tem a ver com a sua colocação, depois de 4 dias. Primeiro, eu confesso para vocês que eu me senti muito incompetente. Eu me senti incompetente em não conseguir colaborar com aquilo que eu estou acostumada a fazer e transmitir e profissionalmente. Porque eu senti uma coisa, eu consegui colocar a eles, mas eu não consegui mover ninguém. Que, para mim, a grande questão daquele pacto de educação era o modelo mental. E que, se parasse de investir um pouco em tecnologia, em equipar a sala de aula, gente, é muito dinheiro.
das políticas públicas investidas em tecnologia, tanto em hardware quanto em software. Se não se trabalhar os diretores, os professores, e aí a Luciana coloca as resistências, em mudança de modelo mental. É o que a gente tem. Temos muitas técnicas, trabalhamos com isso o tempo inteiro, desde com jovens, com adultos, com pessoas com mais idade. Está provado, não sei se vocês já leram o livro da Carol Dweck, a psicóloga de Stanford, Mindset. Né? Hoje está provado que a gente pode ter um mindset de crescimento, e, para mim, essa é a chave da educação, Celi. Essa é uma questão, assim, claro que nós não vamos conseguir isso exponencialmente, rapidamente, mas nós vamos precisar trabalhar, enquanto país, nessa questão. Se nós não trabalharmos com a mudança de modelo mental, com mindset de crescimento, e entender que o que a gente está vendo aí não tem volta, que o que o teu filho e a tua filha estão fazendo é a forma de aprendizagem. Né? E aí eu coloco uma coisa ainda mais, assim, eu me senti assim naquele momento, porque eu não tive eco nenhum, eu continuo falando isso porque é o que eu acredito, né? Não pude contribuir como uma fellow, talvez contribuir com algumas questões específicas de algumas pessoas que se abriram para isso. Mas talvez vai acontecer uma coisa ainda mais difícil no nosso país. A gente está com dificuldade de competição, a educação vai nos travar. Cada vez que eu saio e vou para um outro país para trabalhar com inovação naquele país, eu vejo quanto mais difícil fica para nós, né? Quanto mais é difícil competir. E eu não estou falando da nossa área de negócio, estou falando da nossa área de educação de base, de ensino médio. Né? E o que eu penso, sinceramente, que vai acontecer é o que eu falava para os meus filhos quando eles estavam para decidir um curso universitário. Aguenta aí, faz isso, né? Faz desse jeito. Né? E eles foram para boas escolas públicas, universidades públicas, porque eles não têm paciência, o aluno não tem mais paciência, ele não quer o ensino daquela forma. Vai aprendendo de outro jeito, porque eu acho, e talvez possa até, estou falando aqui para a internet toda, mas quem vai empurrar tudo isso são os alunos. O aluno não vai mais aguentar, e nem de escola pública e nem de escola privada, aguentar a forma de educação que nós temos hoje. Ou nós vamos ter que ter líderes na frente dessas políticas públicas de educação. Eu não sei nem quem é ministro da Educação, sinceramente. Eu não acompanho mais isso, porque eu acho que, aí, respondendo à questão da sociedade civil, é um pacto de todo mundo, gente. Todos nós somos responsáveis, não é a política, não é o governo, não é o ministro da Educação, não é o MEC. Se a gente olhar a inovação, para finalizar, tudo de inovação disruptiva que nós temos hoje empurrou legislação. Derrubou legislação, empurrou coisas pré-estabelecidas. Então, na educação vai acontecer isso também, porque não vai ter mais público para a educação, como ela é hoje. Posso ser um pouco catastrófica com isso, mas é o que, sinceramente, acredito. Eu não sei se eu respondi um pouquinho de todo mundo, mas tentei. Bom, são só perguntas fáceis, né? Provocações simples. Eu acredito que o grande processo que precisa ser vencido é que a gente precisa fazer as pessoas aprenderem de forma mais rápida e de forma mais eficiente. Ainda mais que existe uma concorrência muito grande, cada vez mais, para que as pessoas façam outras coisas. E ainda mais que a gente vai viver um processo de lifelong learning cada vez mais intenso. Lifelong learning é um conceito que não é novo, né, da década de 60. Eu vejo meu avô tem 92 anos, ele é de uma geração que ele se educou, ele trabalhou e ele envelheceu. Ele viveu 3 fases distintas. Meu pai tem 72 anos. Meu pai se educou, trabalhou e se educou, trabalhou e se educou, trabalhou e se educou, trabalhou e se educou, e ele continua trabalhando e se educando. Então, ou seja, existe uma mudança muito forte do quanto tempo a gente vai se relacionar com os processos de aprendizagem. O problema é que o processo de aprendizagem não pode ser um processo que toma uma graduação, como um programa de mestrado, como qualquer coisa. Ele não pode ser um programa maçante. Nem na própria graduação ele mais pode ser assim. Então, conseguir fazer com que a gente aprenda de uma forma mais natural, mais fluida, mais orgânica, precisa ser um desafio para os programas tradicionais, regulados pelo Ministério da Educação, ou em outro país, né, Secretaria de Educação, e fazer com que as pessoas, de fato, consigam separar os momentos em que a gente precisa aprender usando tecnologias, né, porque a gente pode usar a realidade ampliada, aumentada,
pode usar inteligência artificial, pode usar qualquer forma desse ensino digital, que é muito mais poderoso do que o online, que já é quase antigo, mas muito bom ainda, né? Esse ensino digital, e como que a gente transforma as experiências presenciais de uma forma tão interessante, capaz de trazer as pessoas para perto. Eu acho que é isso que, assim, é isso que eu tentei, né? O livro fui eu que escrevi, mas o livro é um resultado da escola, né? Só eu que tive a paciência de colocar no papel tudo aquilo para, enfim, mas foi isso que a gente tentou traduzir no OnLearning. É isso que a gente tentou traduzir no LEAD. Respondendo objetivamente algumas perguntas, né? A primeira, ali do fundo, o senhor foi mais um comentário, né? Eu percebi ali, mas respondendo, a gente, depois que a gente lançou o LEAD, o lançamento do LEAD, o pré-lançamento foi em novembro. Desde novembro, né, essa apresentação que eu fiz aqui, em diversas versões, eu tenho feito mais ou menos umas 5, 7 por semana, no Brasil e fora do Brasil. E eu fui muito provocado por instituições que desenvolvem educação para professores, né, de educação pública. E isso despertou uma grande vontade na gente, que não era o nosso plano original, de fato, conseguir dedicar a tecnologia que a gente desenvolveu para capacitar professores. Porque tudo que a gente fez foi com base andragógica, né? Então, em tese, eu não sei, eu acho que a gente nem entende de pedagogia para ensinar crianças e adolescentes. Não é o que a gente sabe fazer, pelo menos em tese a gente nunca fez. Mas os professores, né, os mais de 2 milhões e 200, se eu não me engano, professores da rede pública, poderiam, de alguma forma, receber essa tecnologia. E tem vez, a gente, ao invés de ensinar contabilidade para o Paul, a gente pudesse ensinar português para o Paul. A gente sabe que, dos números que todo mundo apresentou, as pessoas, o resultado de matemática ele é muito ruim, até porque as pessoas não conseguem entender a pergunta, né, que é feita. Então, resolver o problema de língua portuguesa é mais importante do que resolver o problema da aula. O problema da matemática vai ser resolvido na sequência. Então, sim, a gente tem planos, né, que eu ainda não posso entrar em detalhes, mas de alguma forma, usar toda a tecnologia, todo o know-how, tudo até onde a gente conseguiu chegar. Eu não sei se é muito, mas, enfim, seria uma forma da gente doar para a sociedade, né, isso seria um trabalho pro bono da São Paulo, junto com outras instituições, provavelmente num consórcio, né, em que a gente hoje negocia sobre o tema. Já falei demais, nem poderia ter falado tudo isso. Mas acho que é legal, né, isso deixa muito feliz. Né, porque fazer o LEAD é uma grande felicidade, uma grande realização. Mas entender que o LEAD, de repente, pode ter um alcance mais brutal ainda, e a gente fazer com que a tecnologia atinja praticamente aí milhares de professores, seria interessante. Tratando da pergunta da Lígia, né? Eu também tenho 3 filhos, né? E eu não vou ser redundante com o que a gente já comentou, mas uma das características muito interessantes que existe com relação à comunicação é a gente voltar a sistemas de comunicação que a gente tinha há muitos anos atrás, né? As comunicações com base em símbolos, né, que eram feitas no passado, por falta de capacidade, né, o desenvolvimento humano foi melhorando, né, quando você vai lá no berço da humanidade, né, e começa a entender como é que o homem começa a construir a comunicação, né, até a gente chegar no alfabeto que a gente usa hoje, é muito interessante. Mas os emoticons são a volta, né, a tradução dessa volta de uma linguagem global, que para mim é um pouco complexo, né? Eu tenho 40 anos, mas eu não consigo entender tanto. As pessoas, tudo que elas fazem tem um emoticons, é muito legal, né? É um soquinho, um sorrisinho, um negocinho tal, a cara um pouco vermelha, menos vermelho, sorriso tal. Aí você fala, caramba, é bom ou ruim, né? Deve ser. E aí, o legal é que se você conversar com qualquer pessoa do mundo, a conversa está feita, né? Isso que é interessante. Então, eu não me preocupo muito com eu acho que existem evoluções com relação a isso. E o último tema que eu queria comentar, né, falando um pouco do Darwin, eu não sou especialista no tema, mas me atrevo a dar um palpite. Eu li um livro recentemente, né, do Mikhail Kaku, que é um dos grandes futuristas. Conheci ele no Think, na DBM em Las Vegas, né? E ele tem um livro, O Futuro da Humanidade, eu não sei se tem em português, né, mas quem for bom de inglês, for bom de audiobook, puta, manda bala, rapidinho. Ele é um livro muito longo. Mas ele mostra que a teoria
de Darwin continua viva. É só um contraponto ao seu comentário. Continua viva porque o homem vai deixar de ser transcontinental para ser transplanetário. Ou seja, na expectativa de uma explosão que elimine a vida humana, ele vai conquistar outros planetas por uma questão de sobrevivência. Interessante, né? É muito maluco, né? E o livro é muito interessante porque essas coisas vão acontecer. Segundo ele, daqui a 100 anos, eu acho que, né, pelo menos, eu não devo estar aqui, né? Mas os caminhos que vão nos levar a isso nos trazem ganhos tecnológicos muito interessantes que a gente vai aproveitar. E aí é extremamente sedutor, né? Porque a gente percebe que o que a gente está fazendo agora é legal, mas dá para chegar muito mais longe, empoderado pela tecnologia. Nossa, gente, muito obrigada. Eu realmente agradeço a opinião de vocês, o conhecimento, vocês com tanto conhecimento, tanta experiência, toparem vir e debater com a gente. Foi super rico, muito obrigada mesmo. E agora a gente parte para a próxima, que é a finalização do nosso evento. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. O pessoal online, a gente teve uma boa participação. O pessoal online, nós vamos responder, a gente vai passar essas perguntas para nossos especialistas, a gente vai também responder todas as questões que foram feitas online. A gente sai com muitos... A cabeça está, né, fervendo aqui. A gente ficou algumas horas conversando sobre muitas coisas, absorvendo muito conteúdo, dividindo conteúdo. E agora a única forma da gente realmente fazer a diferença é se cada um de nós que saímos daqui tivermos um compromisso de um mindset diferente e de levar esse mindset, né, Fernanda, para outras pessoas. A gente não vai conseguir só mudar se a gente sair daqui e continuar fazendo o que a gente estava fazendo antes de entrar aqui. E eu me comprometo a sair diferente. Já estou saindo diferente daqui com tanta informação e conhecimento e me comprometo a seguir essa causa para a gente democratizar a informação, deixar essa informação de forma mais fácil, mais viável para professores, para alunos, e que a gente aqui forme uma rede, e uma rede coesa para que a gente continue impactando e realmente mudando. E assim, pequeno, se a gente for olhar há alguns anos atrás, pequenos projetos sociais fizeram muita diferença, né? O Banco do Povo, Bangladesh, outras na África. Quanta mudança aconteceu a partir de uma ou duas pessoas que começaram a fazer alguns trabalhos. Então, é possível. Imagine nós, aqui numa comunidade, realmente falando assim, não, a gente vai mudar a educação, a gente vai trazer mais informação, exemplos que a gente possa realmente utilizar no nosso dia a dia. Eu realmente agradeço muito e queria fazer um comunicado, uma novidade. O Fábio da Gooders está aí? Fábio, Sandra estão aí. Junto, em parceria com a TechSoup, que o Avando deve estar ali online, que ele teve um problema pessoal, não pôde vir, junto com a Gooders, que é uma plataforma de recompensa, né? Você ganha moedinhas da Gooders. A gente está lançando hoje um curso sobre inteligência artificial com economia criativa e gamificação, que é o Empreendedores do Futuro. Então, só para, em primeira mão, ninguém sabia sobre isso, que é o empreendedores-do-futuro.com.br, o pessoal vai poder saber. E a gente, fiquem ligados, porque vai ter mais novidade. Eu não posso ainda falar, mas nas próximas semanas a gente vai estar mais presente nas mídias sociais e a gente, de fato, vai seguir democratizando e levando mais informação. E uma coisa mais importante que eu acho é a gente se permitir o erro. Às vezes não é o ideal. E aí, não o ideal, a gente vai e melhora. E a gente vai melhorando. Mas o importante é a gente fazer alguma coisa e realmente mudar. Então, eu agradeço muito. E nada disso aqui estaria acontecendo se não tivesse Vanessa por trás da liderança de tudo isso, Fabiana Galetol, Eliana, Juliana, Felipe, cadê o Nicolas? Aqui,
todo mundo, Léo, cadê o Léo? Está por aí, deve estar tirando foto, mas assim, muita gente se envolvendo durante meses, pensando de ponta a ponta. E o mais importante, vocês que abrilhantaram todo o nosso evento, eu realmente agradeço, saio daqui outra pessoa mudada e super animada para a gente fazer a mudança nessa sociedade. Muito obrigada.